Você já sentiu aquele calafrio ao entrar em um quarto escuro, onde tudo parece estar no lugar, exceto por um detalhe que não estava ali antes? E se uma boneca inofensiva pudesse se tornar algo muito pior do que um simples brinquedo? Maya pensou que tudo não passava de uma lenda da internet, uma brincadeira, apenas mais uma live de terror para entreter seus inscritos. Mas ela estava errada, muito errada. O que começou como um desafio de 24 horas vigiando uma boneca amaldiçoada se transformou em um pesadelo sem saída. E o pior, isso não terminou quando a live caiu. Se você acha que já viu histórias assustadoras antes, prepare-se para duvidar da sua própria realidade. Mas eu te aviso, se assistir até o final, talvez ela te veja também. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre as experiências mais assustadoras que já passou e de onde está assistindo. Maya pressionou o botão de transmissão. A luz fria da tela iluminou seu rosto enquanto o contador da live disparava. Os comentários invadiam a tela, uma enxurrada de emojis, piadas e provocações. Ela manteve a compostura. Precisava que essa live fosse um sucesso. Depois da humilhação na última transmissão, onde falhou diante de milhares de espectadores, essa era sua chance de redenção. Na mesa à sua frente, imóvel, estava a boneca. Os olhos de vidro sem brilho refletiam a luz do abajur. O rosto de porcelana rachada tinha marcas escuras ao redor dos lábios, como se alguém tivesse tentado silenciá-la. O vestido azul desbotado, sujo nas extremidades, parecia ter sido tirado de uma criança de outra época. Embora Maya tentasse encarar aquilo com ceticismo, algo na presença daquele objeto incomodava. O quarto estava frio, mais do que deveria. O relógio marcava meia-noite. O silêncio se instalou, interrompido apenas pelo ruído distante da cidade adormecida e pelo eco do chat vibrando na tela. Comentários se repetiam, alguns céticos, outros apavorados. No meio de tudo, uma frase começou a surgir com frequência crescente. Você cometeu um erro. A frase aparecia e desaparecia entre outras mensagens, como um vírus se espalhando pela live. Eram usuários diferentes, mas as palavras eram sempre as mesmas. Nenhum deles parecia reagir quando Maya os questionava. O nome de um dos perfis chamou sua atenção. Desligue agora. Ao clicar, o perfil não existia. A madrugada avançava lentamente. A live mantinha um ritmo previsível. Maya contava histórias. De terror, ria. Tentava ignorar a sensação desconfortável que crescia em seu peito. Mas, a cada nova olhada na tela, um detalhe a fazia perder o fôlego. A boneca parecia diferente. Apenas um detalhe sutil. Um leve inclinar de cabeça. Um dedo ligeiramente movido. Talvez sua mente estivesse pregando peças. Ou talvez não. Às 03:03 da manhã, a transmissão oscilou. A imagem distorceu por um segundo, como um glitch. O áudio estalou. Um chiado cortou o silêncio. O chat explodiu. O coração de Maya acelerou. Seu olhar voltou para a boneca. Algo nela estava errado. A cabeça estava inclinada. O frio percorreu sua espinha. Ela não tinha tocado na boneca. Um nó se formou em sua garganta. O quarto parecia menor, como se o ar estivesse sendo sugado para fora. O silêncio ficou denso, pegajoso, como se algo estivesse ali, apenas observando, esperando. Então, sem aviso, a live caiu. A tela ficou preta. Por longos segundos, o silêncio absoluto se espalhou. Nenhuma mensagem, nenhum som. Apenas uma ausência sufocante. Então, a transmissão retornou. Maya ainda estava ali. Seu corpo imóvel, seus olhos arregalados, fixos em algo fora do quadro. A boneca não estava mais na cadeira. O chat entrou em pânico. Os comentários rolavam freneticamente. O silêncio cresceu, até que, do fundo do quarto,
algo interrompeu a calmaria. Um assobio fraco, baixo, infantil, arrastado. A transmissão ainda tinha 21 horas pela frente. O assobio se dissipou pelo quarto como um sussurro frio, uma brisa invisível, deslizando pela nuca de Maya. Por um segundo, o tempo pareceu congelar. O ar estava pesado, sufocante. Seu peito subia e descia de forma irregular, como se o oxigênio tivesse se tornado mais espesso, mais denso. O chat estava um caos. Maya, olhe atrás de você. A boneca sumiu. Sério, sai daí agora. Os olhos dela se arregalaram. A boneca não estava mais na cadeira. O coração martelava tão forte que ela mal ouvia os próprios pensamentos. Virou a câmera do notebook levemente, buscando o resto do quarto. Nada. Um nó de medo se apertou em sua garganta. Não havia para onde correr. Ela estava sozinha. Mas então, um detalhe congelou seu sangue. A porta do armário estava entreaberta. Maya tinha certeza absoluta de que a fechara antes de começar a live. O medo rastejou por sua pele. Os dedos estavam frios, suados. Seu instinto dizia para desligar tudo e sair correndo, mas seu corpo permanecia paralisado. O chat continuava piscando, desesperado. Tem algo no armário. Fecha essa porta, pelo amor de Deus. Ela está te olhando de lá. O sangue fugiu de seu rosto. Lentamente se levantou. O chão rangeu sob seus pés. Cada passo parecia pesar toneladas. A luz da tela do notebook piscava, refletindo nas sombras do quarto. Com a respiração presa na garganta, ela estendeu a mão para a porta do armário. Seus dedos tocaram a madeira fria. Pela fresta escura, algo a fitava. Não havia brilho, não havia reflexo. Apenas 2 orifícios, vazios, fundos, profundos. O grito ficou preso em sua garganta quando, de dentro do armário, algo caiu no chão. A boneca. Agora, deitada, de bruços, como se tivesse caído de cabeça para baixo, o quarto se encheu de um silêncio cortante. O ar parecia vibrar ao redor dela, como se algo invisível estivesse à espreita. Maya recuou. O medo era sufocante, queimando. Sua pele como gelo, mas o pior ainda estava por vir. A câmera da live piscou. A transmissão oscilou e, por um segundo, algo surgiu na tela. Uma sombra, pequena, de pernas curtas, parada atrás de Maya. Meu Deus! Tinha algo atrás de você! Eu vi! Eu vi! Maya, corre! Ela congelou. Cada músculo de seu corpo travou. O ar escapava de seus pulmões em pequenas arfadas frenéticas. O chat piscava freneticamente, vozes digitais tentando desesperadamente alertá-la, mas ela não conseguia reagir. E então, sem aviso, o riso começou, fraco, rouco, infantil. Ele não vinha da tela, ele vinha de dentro do quarto. O coração de Maya disparou. Cada batida soava como um tambor de guerra dentro do peito. A boneca, ainda caída no chão, agora estava virada de frente. Para ela, ela não a havia tocado. Seus olhos arregalados caíram sobre o reflexo do notebook. O quarto refletido na tela do monitor parecia normal, mas atrás dela, quase imperceptível, algo estava se movendo. E então, a live caiu de novo. A tela ficou preta. O silêncio devorou tudo. Por um instante, a live parecia ter sido desligada de vez. O chat continuava fervilhando. Milhares de mensagens piscando sem parar, mas Maya não via nada. Tudo que existia para ela era aquela escuridão densa, opressiva, que parecia se prolongar por tempo demais. 1 segundo, 2, 3. Um vazio absoluto. Então, a imagem voltou. A câmera tremia levemente, como se alguém a tivesse movido. Maya ainda estava ali, mas algo estava diferente. O corpo rígido, os ombros tensos, as mãos espalmadas sobre a mesa, o olhar arregalado perdido fixo em algo além do quadro. O peito subia e descia num ritmo acelerado, como se o ar estivesse escapando de seus pulmões mais rápido do que deveria.
O quarto parecia mais escuro, embora a única luz fosse a mesma de antes, filtrada pelo abajur. As sombras pareciam ter se expandido, ocupando os cantos com uma densidade que não deveria estar ali. Tudo permanecia no mesmo lugar. Tudo, exceto a boneca. Ela não estava mais caída no chão. Agora estava sentada sobre a mesa novamente, exatamente onde deveria estar, antes de desaparecer. Mas havia um detalhe errado, sutil, quase imperceptível. O rosto de porcelana, antes voltado para a frente, estava ligeiramente inclinado para o lado, como se estivesse observando algo, como se estivesse escutando. O estômago de Maya se revirou. Um calafrio subiu-lhe à espinha, deixando sua pele gelada. O chat explodiu em mensagens histéricas. Maya, como ela voltou? Você não tocou nela. Está olhando para você. Maya não conseguiu reagir. Sua garganta estava seca, os músculos tensos. O ar no quarto parecia mais pesado. Então, algo quebrou o silêncio. Passos, pequenos, lentos, baixos. A nuca dela arrepiou-se. O coração, que já estava acelerado, martelou tão forte que doía. O som não vinha do corredor. Estava dentro do quarto. Cada fibra do seu ser gritava para não se mover, para não olhar. Mas os olhos se moveram sozinhos, varrendo lentamente o cômodo. A porta do guarda-roupa estava fechada. A janela trancada. O espaço sob a cama era escuro demais para enxergar, mas algo estava ali. Podia sentir. Então, a cadeira ao seu lado se arrastou sozinha. O som foi brutal, agudo. Um arranhado violento que cortou o silêncio como um grito. Maya recuou instintivamente, derrubando um copo no chão. O vidro estilhaçou, ecoando pelo quarto. O medo a envolveu como um torniquete apertado ao redor do peito. E foi nesse momento que o riso começou. Baixo, rouco, múltiplo. Não era apenas uma criança. Eram várias, vozes infantis, frágeis e deslocadas, ecoando das paredes, do teto, das sombras acumuladas nos cantos. O som vinha de todos os lados e de lugar nenhum. Um coro de pequenas presenças escondidas dentro do espaço que ela achava conhecer. O peito de Maya subia e descia rápido demais. O gosto amargo do pânico encheu sua boca. Cada parte do seu corpo gritava para correr. Mas então, a boneca caiu. Da mesa, não foi um tombo comum. Não foi um movimento brusco. Ela deslizou, como se alguém a tivesse empurrado delicadamente para a beirada. O impacto no chão foi seco. Mas o que veio depois não foi o som da porcelana batendo no piso. Foi uma respiração, funda, longa, úmida. O tempo pareceu parar. Os olhos de Maya caíram sobre o reflexo no notebook. O quarto ainda estava lá, mas algo estava errado. As sombras pareciam diferentes, distorcidas, movendo-se, e então ela viu, atrás dela, algo estava agachado, pequeno, curvado. Com olhos fundos e vazios, os dedos longos tocavam o chão, imóveis, como se estivessem esperando pacientemente por alguma coisa, a boca entreaberta, sorrindo. E então, pela terceira vez, a live caiu. A escuridão engoliu tudo. O chat desapareceu. O áudio sumiu. Nada além de um silêncio impenetrável. A live havia caído outra vez. Mas Maya não viu a tela escurecer. Ela viu o que estava atrás dela. O corpo congelou. O coração batia tão forte que o som preencheu seus ouvidos, abafando tudo ao redor. Aquela coisa, aquela presença baixa e curvada, de olhos fundos e vazios, permanecia imóvel. Mas havia algo pior. Ela estava sorrindo, um sorriso largo demais, torto, como se a boca tivesse sido cortada de um lado ao outro. Os dedos longos tocavam o chão, a pele pálida, quase translúcida, manchada de algo escuro ao redor das unhas.
Maya não conseguia respirar. O pânico encharcou seu peito como concreto líquido. Seu corpo não obedecia. Os olhos queimavam, mas ela não podia piscar. Porque sabia que se piscasse, se desviasse, aquilo se moveria. Então, algo mais aconteceu. No silêncio absoluto da queda da live, um assobio ecoou pelo quarto. Não um som vindo da tela, não uma interferência de áudio. O som estava ali, com ela, baixo, arrastado, como uma melodia infantil esquecida. Seus olhos varreram o reflexo da tela escura do notebook. A sombra atrás dela continuava imóvel. Mas Maya ouviu. Perto, muito perto, um segundo assobio. Dessa vez, no seu ouvido, a pele dela se arrepiou inteira. Um choque elétrico de terror puro atravessando sua espinha. O pescoço queimava, cada fio de cabelo eriçado. Mas ela não se virou. Não podia se virar. O riso fino e infantil que ouvira antes se dissolveu no ar, como um eco desvanecendo em algo ainda pior. Uma respiração, não da sombra atrás dela, mas de algo bem mais próximo, algo que ela não podia ver. O tempo se retorceu ao redor dela. Um segundo ou um minuto? Maya não sabia. Apenas sabia que, de repente, a tela do notebook piscou e a live voltou. A imagem tremia. O som estava distorcido, mas agora o chat explodia como um pesadelo coletivo. Meu Deus, Maya, olha para trás! Eu vi algo se mexendo no escuro. Tem algo respirando no seu pescoço. Ela arfou, puxando o ar com dificuldade. As mãos estavam suadas, os dedos trêmulos. Mas mesmo sem olhar o chat, ela sabia. Algo tinha se movido. O silêncio voltou a se quebrar. Mas agora não era um assobio. Era um arranhado, lento, ritmado. Do lado de dentro do armário. Maya quis chorar. Ela sabia que a porta estava fechada. Sabia que ninguém estava lá dentro, mas algo estava raspando as unhas contra a madeira. Então, o armário tremeu. Maya pulou da cadeira. O notebook escorregou da mesa, batendo no chão com um baque abafado. O chat enlouquecia, mas os olhos dela estavam travados na porta do armário. A maçaneta girou sozinha. Devagar, um clique suave preencheu o quarto. A porta se abriu. Pouco. Um palmo apenas. Escuridão absoluta dentro dele. Nada saiu. Nada se moveu. Mas então, algo caiu do alto da prateleira. Um baque seco no chão. Pequeno. O som da porcelana batendo contra o piso de madeira. Maya sabia o que era antes mesmo de olhar. A boneca. Ela tinha voltado para dentro do armário. E então, no canto mais escuro, onde a luz do quarto não entrava, algo sussurrou. Baixo. Arrastado. Seu nome. A tela da live distorceu de novo. E a transmissão caiu. Dessa vez, para sempre. O silêncio dentro do quarto parecia mais pesado agora, como se o próprio ar tivesse ganhado densidade. A live caiu. Maya não sabia mais há quanto tempo estava sentada ali, respirando rápido, os olhos arregalados cravados na fresta escura do armário. O som do próprio nome sussurrado ainda reverberava dentro dela, impregnado em sua mente como uma marca de queimadura. Ela não se mexeu. Não podia se mexer. A boneca estava lá dentro. O escuro ao redor dela parecia pulsar como algo vivo, ondulando no canto do armário como uma neblina densa. As sombras estavam erradas, tortas, mais fundas do que deveriam ser. A tela do notebook ainda estava caída no chão, a luz fraca piscando. O silêncio foi quebrado. Plim, o som de uma mensagem privada. Maya piscou, tentando entender o que acabara de acontecer. A live estava fora do ar. Como alguém poderia estar mandando mensagens? Lentamente, ainda sentindo o corpo rígido, ela se abaixou, pegou o notebook e o trouxe para perto. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o aparelho. Na tela, um nome desconhecido. Usuário, sem nome A. Mensagem era simples. Você precisa sair daí, agora.
O coração dela afundou no peito. Seus dedos congelaram sobre o teclado. Ela olhou para a lista de espectadores. Não havia ninguém. A live ainda estava offline. Então, como essa pessoa conseguiu mandar uma mensagem? Outro plim. Você cometeu um erro, Maya. A bile subiu pela garganta. A boca seca. Os olhos dela voltaram para o armário. O escuro lá dentro parecia se mover. Outro plim. A terceira mensagem. Ela não quer que você vá. Maya ofegou. Cada fio de cabelo de seu corpo arrepiou. Não. Não. Isso não podia ser real. Os dedos hesitaram sobre o teclado. Finalmente, com esforço, ela digitou. Quem é você? Silêncio. Nenhuma resposta. O chat permaneceu congelado. Mas então algo mudou. A live voltou. A tela piscou e, de repente, Maya estava de volta. O contador rodava, os espectadores retornavam aos poucos e o chat começava a se mover novamente. Mas havia algo errado. O delay da transmissão, que sempre levava alguns segundos, não existia mais. Ela se mexeu e viu a si mesma se mexer no exato mesmo momento na tela. Isso não fazia sentido. Nenhuma transmissão ao vivo funcionava dessa forma. Havia sempre um atraso. As mãos ficaram ainda mais trêmulas. Algo estava muito errado. O chat começou a se encher, mas não com mensagens normais. Todas diziam a mesma coisa. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Maya sentiu o corpo gelar. Ela não queria olhar. Sabia que não deveria olhar, mas sentiu. Uma respiração quente, bem perto do seu pescoço, lenta, fria. Algo estava bem atrás dela, e então, sem querer, sem conseguir controlar o próprio reflexo, ela olhou. E a live caiu novamente. Escuridão. A live caiu de novo, mas Maya já não se importava. O quarto estava mergulhado em um silêncio espesso, como se o som tivesse sido drenado do mundo. O ar era denso, gelado. Algo estava atrás dela. O coração martelava. A pele arrepiada. As mãos cravadas na borda da mesa. A respiração curta, rasgada pelo terror. O tempo parecia se distorcer. Ela sabia que havia olhado. E não deveria ter olhado. Mas não viu nada. Ou achou que não viu. O chat estava mudo. O notebook piscava fraco. Um brilho solitário na escuridão crescente do quarto. As sombras estavam erradas. Elas pareciam mais longas. Algo mudou no ar. Uma presença invisível pressionava seu peito, como dedos invisíveis apertando sua garganta. E então, o som voltou. Baixo, arrastado, um toque de unhas na madeira. Vinha de perto, muito perto. O quarto estava parado. Mas Maya sentia, algo se movia. Tela do notebook brilhou, trazendo um clarão pálido ao ambiente. No reflexo, algo estava atrás dela. Baixo, pequeno, muito próximo. Maya não se virou, não podia. O chiado aumentou. A live voltou sozinha. A tela tremia. O contador de espectadores subia rápido demais. O chat reapareceu frenético. Maya, sai daí! Está atrás de você! Pelo amor de Deus, não se mexa! Mas Maya já sabia. A respiração quente roçou sua nuca. Um som fraco, úmido, algo fungando perto do seu ouvido. As sombras se moveram. A cadeira rangeu. E então, tudo caiu no completo silêncio. O silêncio era absoluto. Nenhum ruído do lado de fora, nenhum som do computador. O mundo parecia ter parado. Maya continuava sentada, imóvel. O ar estava pesado, opressor, carregado de algo que ela não conseguia nomear. O cheiro do quarto havia mudado. Úmido, denso, um odor de madeira podre, misturado com um leve toque de algo doce e errado. A luz do notebook era o único brilho fraco no ambiente. No reflexo da tela, as sombras atrás dela pareciam se mover. Ela não conseguia respirar direito. O peito subia e descia em pequenos espasmos. Então, algo mudou. Lá fora, além da janela,
Algo refletia no vidro. Seus olhos captaram o movimento antes que pudesse processá-lo. A janela ficava a poucos metros da mesa e a rua do lado de fora estava vazia, escura. Mas no reflexo havia algo ali, uma silhueta, baixa, pequena, imóvel, observando. Seu coração martelava, as pernas formigavam, presas pelo terror. O chat começou a se mover freneticamente. Tem algo no vidro! Maya, olha para a janela! Ele está te olhando! A pulsação em sua cabeça aumentou. Ela não queria olhar, mas o corpo não obedecia mais. Lentamente, virou o rosto na direção do vidro. O reflexo não era dela. A figura no vidro era menor, a cabeça desproporcional ao corpo esquelético. Os olhos eram buracos fundos e escuros, sem expressão, sem alma, e então ele sorriu. A boca se abriu devagar, larga demais, como se a pele estivesse se esticando ao máximo. O sorriso era puro vazio, um buraco negro de dentes manchados de algo escuro. O estômago de Maya revirou. O quarto pareceu girar ao redor dela. Ela piscou. O reflexo desapareceu. O sangue dela gelou. Mas o medo real veio quando sentiu um peso atrás de si. Algo havia subido na mesa. Os dedos dela apertaram o braço da cadeira com força. E então, o som. Um sussurro. Fraco. Rasgado. Dentro do seu ouvido. Você me viu. A live caiu novamente. O escuro consumiu tudo outra vez. Dessa vez, Maya sentiu o peso do silêncio como uma presença real, densa e esmagadora. O ar ao seu redor parecia ter sido drenado, como se o próprio quarto tivesse se tornado um espaço vazio, um vácuo sem tempo ou som. Seus dedos cravaram nos braços da cadeira. O eco daquela frase ainda vibrava dentro do crânio. Você me viu. Os olhos dela estavam abertos, mas tudo o que via era escuridão. Um breu absoluto, como se estivesse debaixo d'água, como se o próprio quarto tivesse deixado de existir. Então, uma batida, tum, 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 lenta, ritmada, vindo de dentro da tela. Maya não conseguia se mexer. A pulsação em seus ouvidos era ensurdecedora. Ela tentou respirar fundo, mas o ar estava pesado, úmido, carregado com aquele cheiro podre e doce ao mesmo tempo. A live voltou sozinha. O chiado do microfone rasgou o silêncio. A tela do notebook piscou, revelando sua imagem novamente. Mas algo estava estranho. A câmera estava diferente. O ângulo havia mudado. Ela não estava mais centralizada na tela. Agora, a câmera apontava ligeiramente para o lado, o suficiente para mostrar algo atrás dela. Os comentários voltaram instantaneamente. Uma enxurrada de mensagens piscando sem parar. Maya, não se mexe! A boneca, meu Deus! Ela está atrás de você! O peito dela subia e descia rápido demais. Cada célula de seu corpo queimava com um medo sufocante. Mas ela não queria olhar. O reflexo do notebook mostrava uma sombra parada atrás de si. Pequena, frágil, mas errada. Os contornos dela não eram nítidos, como se a própria luz se recusasse a tocá-la. E então, o som. Um arranhado fraco. Porcelana contra madeira. A boneca estava se mexendo, lentamente, inclinando a cabeça para o lado, o mesmo ângulo em que Maya havia visto no reflexo do vidro. Seu estômago se revirou. Não podia ser coincidência. O riso infantil voltou, baixo, sufocado, como se estivesse sendo sussurrado debaixo da cama. Ou talvez dentro da própria mente dela. Algo puxou seu cabelo. A sensação foi leve, mas real. Como dedos frios e frágeis, torcendo um fio, testando, brincando. Ela arfou, o corpo inteiro em choque. O chat piscava sem parar. As mensagens se repetiam. Maya, se levanta agora. Isso não é uma brincadeira. Ela vai se mexer de novo.
O medo transbordava. Se levantasse, poderia ver. Mas e se visse algo que não deveria? O som mudou. Não era mais um arranhado. Não era mais um riso. Agora era um passo. Curto. Pequeno. Mas atrás dela. E então, o toque, frio. Leve. Uma mão pequena pressionou seu ombro. Maya gritou. A live caiu novamente. A tela escureceu outra vez. O grito de Maya ainda ecoava dentro de sua cabeça, mas lá fora, no mundo digital, nada restava além do silêncio. Seus olhos estavam abertos, mas tudo o que via era escuridão. A sensação fria no ombro ainda queimava, como se dedos pequenos tivessem deixado uma marca invisível sobre sua pele. O quarto inteiro parecia ter se dissolvido. Então, o riso veio, baixo, rouco, infantil. Um som fraco, carregado de algo errado. Não vinha de um só lugar. Primeiro pareceu ressoar dos cantos do quarto, ecoando entre as sombras, se enroscando nos móveis, deslizando pelas frestas da porta. Depois, estava embaixo da cama. E então, estava bem perto. O som girava ao redor de Maya, apertando o espaço, sugando o ar. Cada vez que tentava se mover, seus músculos travavam. O pavor a mantinha prisioneira. O monitor do notebook piscou. Por um segundo, um flash de luz cortou a escuridão. A imagem reapareceu. Mas agora, a câmera estava distorcida. A cena tremia, como se algo estivesse errado no próprio tecido da realidade. O delay da transmissão havia sumido novamente. Tudo o que era mostrado na tela acontecia em tempo real e Maya não estava mais sozinha. Maya, olhe para o chão. Tem algo se arrastando atrás de você. Pelo amor de Deus, sai daí. Ela não queria olhar, mas olhou. O piso de madeira estava visível apenas por alguns centímetros. A luz azulada do monitor iluminando o suficiente para mostrar dedos pálidos saindo debaixo da cama. Lentamente, se arrastando para fora. O peito de Maya apertou. O ar queimou na garganta. Os dedos eram pequenos, frágeis, mas o movimento era errado. Eles se dobravam de um jeito anormal, torcendo-se como se os ossos dentro deles não estivessem mais inteiros. Ela quis se afastar, mas os dedos se moveram mais, rápido. E então, uma cabeça saiu das sombras. Os olhos eram 2 buracos negros, fundos, sugando toda a luz ao redor. A boca estava entreaberta, revelando fileiras de dentes irregulares. A pele parecia porcelana trincada. Era a boneca. Mas não era só a boneca. O riso voltou. Mais alto, múltiplo. Maya, desliga isso. Tem algo subindo na sua cadeira. Não se mexa. Não se mexa. Não se mexa. Maya sentiu um peso fraco sobre seu colo. Leve, mas real. Algo havia subido nela. O riso parou. E então, 2 mãos geladas tocaram o rosto dela. A live caiu novamente. O vazio engoliu tudo. Não havia luz. Não havia som. Apenas uma escuridão sufocante, impenetrável, viva. Maya sentia o toque gelado na pele. Pequenas mãos frias sobre seu rosto, os dedos frágeis deslizando em movimentos lentos e cuidadosos, como se estivessem tentando entender sua textura, memorizando cada traço, cada contorno. Ela queria gritar, mas não conseguia. O corpo estava paralisado, mergulhado em uma sensação que misturava pavor e uma estranha apatia, como se algo estivesse roubando sua força, drenando sua energia, puxando-a para o escuro. Então, o riso voltou. Baixo, quase doce, sussurrado diretamente dentro de sua mente. A live voltou sozinha. A imagem tremia, a câmera desfocada, mas a transmissão estava de volta. O chat disparou mensagens em uma velocidade frenética, mas Maya não via nada, porque os olhos dela estavam fechados. A respiração era curta, entrecortada. Maya, acorda! O que está acontecendo? Ela não está se mexendo! A tela piscou, fragmentada por falhas digitais. Por um instante,
O reflexo no monitor não era de Maia sentada na cadeira. Era de uma menina, pequena, vestido azul desbotado, pele rachada como porcelana antiga. E então, ela abriu os olhos. O susto rasgou Maia por dentro. O ar entrou em seus pulmões de uma vez, como se estivesse se afogando e finalmente emergisse. A visão ficou turva. O quarto girava ao seu redor, mas as mãos frias haviam sumido. Ela puxou o ar com força. O peito subia e descia rapidamente. Os olhos correram para o reflexo no monitor. A boneca estava no chão, caída de lado. Mas algo estava errado. O vestido estava mais sujo. As rachaduras pareciam maiores. Os olhos de vidro estavam diferentes. Maia não sabia explicar, mas a boneca parecia ter mudado, como se pouco a pouco estivesse se tornando algo mais. Então, o armário rangeu. O chat enlouqueceu. Maia: "Tem algo no armário!" "O que foi isso? Você precisa sair daí." A porta do armário estava aberta. Ela sabia que não havia aberto. Dentro, o escuro era profundo, como se nada existisse além da fresta. E então, um som. Baixo, arrastado, um sussurro. "Você quer brincar comigo?" O grito de Maia ficou preso na garganta. A live caiu novamente. A tela ficou preta novamente, mas dessa vez não havia mais retorno imediato. O silêncio dentro do quarto era absoluto. Maia ainda estava sentada, mas seus músculos pareciam ter endurecido, como se o medo tivesse tomado controle total do seu corpo. Seu peito subia e descia de maneira descompassada, tentando recuperar o ar que parecia cada vez mais pesado, carregado com aquele cheiro doce e apodrecido. Dentro do armário, o escuro parecia se expandir. Algo dentro dele a esperava. O sussurro ainda ecoava em sua mente. "Você quer brincar comigo?" Seus dedos tremiam sobre a mesa. Seu olhar estava preso àquela fresta aberta do armário. Ela não queria se levantar, não queria se aproximar, mas o peso daquele vazio era sufocante. Lentamente, sua visão se moveu para a tela do notebook caído no chão. A transmissão ainda estava fora do ar. O contador de espectadores, antes vibrante e movimentado, agora mostrava números caindo. O público estava saindo. O engajamento desaparecia. A audiência estava abandonando a live. Maia piscou, tentando entender o que isso significava. Mas no fundo, ela já sabia. Quanto mais pessoas deixavam de assistir, mais vulnerável ela se tornava. O peso do silêncio ao redor dela aumentou. A sensação de que alguém, ou algo, estava observando, tornou-se quase palpável. E então, o armário abriu um pouco mais. Maia sentiu o corpo travar. A madeira se moveu sozinha, rangendo num gemido longo e doentio. Dentro dele ainda não havia nada visível, apenas um escuro que parecia vivo. O chat, antes frenético, não existia mais. Nenhuma mensagem, nenhum aviso desesperado dos inscritos. Apenas um espaço vazio, como se nunca tivesse existido. Número de espectadores continuava caindo. De milhares, agora eram poucos dezenas. E então, sem aviso, a live voltou. Mas não como antes. A imagem piscou, distorcida. Mas Maia não estava mais centralizada na tela. O ângulo tinha mudado. Alguém, ou alguma coisa, havia mexido na câmera. Agora a transmissão mostrava o armário atrás dela. Os poucos espectadores que restavam finalmente começaram a comentar. "Maia, não olhe! Tem algo na escuridão! Meu Deus, eu vi algo se mexendo!" Ela sentiu o estômago afundar. A tensão no ar se tornou insuportável. Algo estava saindo do armário. No canto da tela, na imagem distorcida, uma sombra começou a se formar. Pequena, curvada, com movimentos errados. Maia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, a pele arrepiada, a respiração presa no peito. Liv estava exibindo algo que não deveria existir. "Está atrás de você." "Sai daí agora!" "Maia, você precisa correr!" Mas ela não conseguia. As sombras continuaram se contorcendo.
E então, ela ouviu o barulho fraco e distorcido de um riso infantil. Mas dessa vez, não estava vindo da tela. Estava vindo do lado dela. Maya fechou os olhos. O riso aumentou. Pequeno, fraco, mas multiplicado. Uma sensação horrível percorreu sua nuca. O ar atrás dela pareceu deslocado. Algo se movia. Ela sabia que não poderia se virar. Mas então, uma mão gelada segurou seu pulso. O toque foi real, firme, pequeno. E antes que pudesse reagir, algo puxou-a para trás. A live caiu novamente. Liv caiu, mas Maya não foi engolida pela escuridão como antes. Dessa vez, ela sentiu o impacto. O puxão veio seco, brutal, e seu corpo foi lançado para trás com uma força que não parecia humana. O choque contra o chão arrancou o ar de seus pulmões, e por um instante ela não conseguia se mexer. O impacto fez seus ouvidos zumbirem, seu peito queimava com o choque da queda. O cheiro no quarto ficou ainda mais intenso, doce, apodrecido, irreal. Ela piscou tentando ajustar a visão. A dor latejava em sua nuca, mas o pior não era isso. O pior era o som, pequenos passos, descalços, lentos, se arrastando na direção dela. Maya abriu a boca, tentando recuperar o fôlego. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. A tela do notebook piscou outra vez. A live voltou sozinha, mas dessa vez sem som. Apenas a imagem tremendo, granulada, como se a transmissão estivesse vindo de um lugar errado, de um tempo errado. O chat estava ativo, mas as mensagens eram diferentes. Elas eram todas iguais. Você demorou demais. Maya sentiu um nó se formar na garganta. Os passos continuavam. Perto. Muito perto. Seu corpo finalmente respondeu. Os músculos travados pela dor e pelo medo reagindo de forma desajeitada. Ela se arrastou pelo chão, puxando o próprio peso para trás, afastando-se do que quer que estivesse se aproximando. Mas a cada movimento que fazia, os passos aceleravam. Você demorou demais. Você demorou demais. Você demorou demais. O som dos pés descalços batendo contra a madeira do chão se tornou mais rápido, mais desesperado. Ela não estava fugindo rápido o suficiente. O pavor a dominou completamente. Algo ia pegá-la. Maya virou o rosto para a tela do notebook, buscando qualquer rastro de normalidade, qualquer coisa que a conectasse ao mundo real. Mas o que viu não era sua live. Era uma gravação dela mesma. Na tela, Maya ainda estava sentada na cadeira, de olhos fixos na câmera, o rosto vazio, a expressão completamente errada. Mas algo estava atrás dela, a sombra, a silhueta infantil, perto demais, pequenas mãos pousadas em seus ombros, o sorriso, largo demais, inchado demais. E então, o vídeo começou a se acelerar. A Maya da gravação começou a se mover rápido demais. A cabeça dela tremia, o corpo convulsionava, como se estivesse sendo puxado para dentro de si mesmo. Os olhos escureceram, vazios. O chat piscava sem parar. Ela já não é mais você. Maya engasgou com o próprio grito. Algo agarrou seu tornozelo. Ela chutou, tentando se soltar, mas o aperto era firme, gelado, pequeno demais para ser de um adulto. E então começou a puxá-la. Maya se debateu, os dedos arranhando o chão, tentando encontrar algo para segurar, mas o chão parecia se dissolver. A madeira escurecia sob seus dedos, as sombras cresciam ao redor dela. O vídeo na tela do notebook finalmente travou. A Maya da gravação virou o rosto para a câmera. Os olhos não eram dela. E então, pela última vez, a live caiu. Dessa vez, para sempre. A live caiu. Dessa vez, não havia mais retorno. O silêncio se estendeu, pesado como pedra. O quarto parecia maior de repente, mas não de um jeito natural. Como se as paredes tivessem se afastado, dissolvendo-se em um vazio que ia além da compreensão. Maya sentiu o peso nos tornozelos.
Algo ainda a segurava. As sombras rastejavam sob suas unhas enquanto ela tentava se agarrar ao chão, mas já não havia firmeza, não havia nada sólido. O escuro a estava tragando, o corpo dela se torcia, os membros tremiam sem controle. A pressão ao redor dela aumentava, como se estivesse sendo puxada para um lugar onde não deveria estar. E então, o sussurro, suave, infantil. Agora você é minha. A frase não veio de um único lugar. Ela ecoava. Dentro da mente dela, dentro das paredes, dentro do vazio. O cheiro doce e pútrido encheu seus pulmões. O ar era grosso, pegajoso. Seus olhos se reviraram enquanto o mundo escurecia. Mas antes que ela fosse completamente tomada, a tela do notebook se acendeu sozinha. A transmissão voltou, mas não era mais Maya que estava ali. A câmera mostrava o quarto vazio, mas a cadeira não estava mais vazia. Na tela, sentada no lugar onde Maya estivera momentos antes, estava a boneca, o vestido azul desbotado, a porcelana rachada. Mas os olhos não eram mais de vidro. Eles piscavam. O chat, que antes estava cheio de desespero, agora estava silencioso. A live estava ativa, mas ninguém mais comentava. Os espectadores haviam sumido. O contador de visualizações, que antes era de milhares, agora mostrava um único número. Um espectador assistindo. E então, uma nova mensagem surgiu no chat. Obrigada por assistir. O vídeo travou e a live foi encerrada automaticamente. Maya não estava mais ali. Ninguém nunca mais ouviu falar dela. Mas, dias depois, uma nova transmissão apareceu em seu canal. Sem título, sem descrição, apenas uma tela escura com um som fraco ao fundo, o riso de uma criança. O canal de Maya permaneceu inativo por 2 dias. Nenhuma postagem, nenhuma atualização. O ícone de ao vivo sumiu e o último vídeo da live não estava mais disponível. Os inscritos confusos começaram a espalhar rumores. Alguns diziam que Maya tinha apagado tudo, que tinha sido um golpe de marketing mal sucedido. Outros juravam que a transmissão nunca deveria ter acontecido. Mas então, algo estranho aconteceu. Na terceira noite após o incidente, uma nova live apareceu no canal. Sem título, sem thumbnail, apenas uma tela preta. O contador de espectadores ficou preso em um único número, 1. Um espectador assistindo. O chat ficou inquieto. Alguns inscritos receberam notificações automáticas, mas ninguém sabia quem estava assistindo. E então o som começou. No início, apenas um ruído estático, baixo e intermitente, como uma rádio mal sintonizada. Mas, pouco a pouco, uma voz infantil emergiu, suave, arrastada, sussurrada. Onde está a Maya? O chat explodiu. Que porra é essa? Alguém hackeou o canal? Isso é uma gravação? O áudio ficou mais claro. Passos pequenos. Um leve rangido de madeira. E então, uma risada curta e cortada, como se alguém estivesse tentando segurar o próprio fôlego. E então o vídeo começou. A imagem piscou na tela. No início, granulada e sem definição. Aos poucos, os espectadores perceberam o que estavam assistindo. Era o quarto de Maya, mas estava diferente. Vazio. A cadeira estava caída no chão. A mesa revirada. O notebook ainda estava lá, mas a tela mostrava apenas um reflexo escuro. Havia poeira sobre os móveis. Tempo havia passado. O chat ficou mais frenético. Alguém entre em contato com ela. Essa não é a casa dela? Isso não. Faz sentido! Foi então que a câmera se mexeu sozinha. Não um movimento abrupto, mas um ajuste leve, lento. Como se alguém tivesse tocado nela. E então, algo entrou no quadro. A boneca, sentada sobre a mesa de frente para a câmera. O mesmo vestido, os mesmos olhos opacos. Mas ela não estava no mesmo lugar da última live. Os espectadores prenderam a respiração. O chat congelou. Algo estava muito errado.
O áudio voltou. Um sussurro arranhado infantil, mas familiar. Onde? Está a Maia? O riso voltou. Mas dessa vez não era um arquivo de som repetido. Era real. Estava acontecendo ali, naquele momento. As sombras no quarto se moveram. O contador de espectadores subiu para 2. 2 espectadores assistindo. O vídeo piscou, e por uma fração de segundo, havia algo no fundo do quarto. Uma silhueta, pequena, curvada, os olhos fundos e vazios. E então, a transmissão acabou. O canal foi excluído. Todas as redes sociais de Maia desapareceram. Nenhum rastro dela foi encontrado. Nenhum sinal de sua última atividade. Como se ela nunca tivesse existido. Mas algumas pessoas que assistiram à última live juram que, ao fechar a transmissão, ouviram um som vindo de seus próprios fones de ouvido. Um riso baixo e um sussurro suave, quase imperceptível. Agora, você também me viu. O canal de Maia não existia mais. Suas redes sociais, fotos, vídeos, tudo havia desaparecido. Não havia registros de sua última live, nem menções em plataformas de streaming. Era como se ela nunca tivesse estado ali. Mas os que assistiram à última transmissão lembravam. As discussões nos fóruns de terror explodiram. O que aconteceu com Maia? Era um truque de marketing? Um ARG? Uma história que saiu do controle? Nenhuma resposta surgia. E então, um novo canal apareceu. Sem foto de perfil, sem vídeos antigos, apenas um nome. Live 24A Maia. Os poucos que encontraram o canal inicialmente acharam que era uma piada. Alguém tentando se aproveitar da história, até que uma nova transmissão começou. Ao vivo, agora. A miniatura era completamente preta. Os primeiros espectadores entraram com hesitação. A tela carregou. E então, eles viram. Era um quarto, não qualquer quarto. O quarto de Maia. Os móveis estavam cobertos de poeira. O ar parecia imóvel, denso. O ângulo da câmera era estranho, como se tivesse sido posicionada de forma errada, torta, observando o ambiente de cima para baixo. Que porra é essa? Isso não pode ser real. Alguém acha esse endereço, pelo amor de Deus. A transmissão estava acontecendo em tempo real. O contador de espectadores começou a subir. E espectador assistindo. 2 espectadores assistindo. O silêncio se estendeu. A câmera não se movia. Nada acontecia. E então, o áudio ligou sozinho. Um ruído baixo. Algo arranhando madeira. A câmera piscou. No fundo do quarto, uma porta entreaberta. A mesma porta do armário. Algo dentro dele se mexeu. Meu Deus, tem algo lá. Isso não é uma gravação. Alguém chama a polícia. O vídeo tremeu. A imagem se distorceu por um segundo. E então, a cadeira se arrastou sozinha. O som foi alto. Um rangido horrível, como se algo estivesse se arrastando pelo chão, mas não havia ninguém ali. A transmissão continuava. A respiração dos espectadores era quase palpável. O número de visualizações aumentava sem parar. 15 espectadores assistindo. 50 espectadores assistindo. O armário abriu devagar. A câmera piscou de novo. A transmissão falhou por um segundo. E quando voltou, havia algo no meio do quarto, a boneca. Mas algo nela havia mudado. Os olhos. Não, eram mais de vidro. Eram humanos, vivos. Santo Deus, ela piscou. Saiam dessa live. Desliguem seus computadores. O contador de espectadores continuava subindo. 100 espectadores assistindo. 300 espectadores assistindo. Então, as luzes da transmissão piscaram. A tela ficou completamente branca. Por um segundo, não havia som. Então, um vídeo começou a rodar. Era Maia, sentada na cadeira. Os olhos fundos, a pele pálida. O rosto sem expressão. A boca dela se abriu devagar. Muito devagar. E então, a voz saiu. Mas não era a voz de Maia. Era infantil. Agora eu vejo vocês também. A transmissão caiu. Dessa vez, para sempre. Agora, eu quero saber. Você assistiria essa live?
Deixe seu comentário aqui embaixo e me diga qual foi a parte mais assustadora dessa história para você. E se você conhece alguém que ama terror, compartilhe esse vídeo. Mas cuidado, talvez ela esteja assistindo também.